Cérebro, a mente e sua influência sobre o corpo. Os processos de elaboração mental são causadores de todas as doenças? Toda doença é uma expiação do espírito. Os processos de elaboração mental influenciam sobre todas as doenças? Fique comigo até o final. Essas e outras questões você confere conosco. E podemos colocar juntos o que é a mente. Na verdade, é um processo contínuo na renovação da evolução humana. Vamos designar a mente como espelho da vida. Espelho seria, nessa nossa fala, uma metáfora para explicar o mecanismo de influência recíproca entre os seres, resultado dos princípios da interdependência e da repercussão. O Lauro fala sobre ser um resultado de um processo de contínua renovação na evolução humana. Será que é isso mesmo? Nós vamos perceber que, de fato, o meio influencia o espírito. E, nesse processo, acabamos por projetar emoções e sentimentos. É nesse processo de projeções que nós vamos criar ideias. As ideias, por vezes, vão determinar as nossas atitudes, bem como as nossas palavras. Nossas atitudes e palavras comandam as nossas ações. Ora, hoje temos muito mais dúvidas do que talvez respostas. Como compreender, controlar a mente, sabendo qual seria o papel do cérebro e do coração nesse processo? Eu convido o Lauro para a gente primeiro tratar do surgimento da mente. Se foi perguntado o que é a mente, como é que ela surge? É importante pensarmos que no início da primeira existência, ou seja, né, no início da vida humana ou do espírito humano, na sua primeira reencarnação, ele é simples e ignorante, ele não tem controle da vontade nem da razão, ele tem nulidade moral. No seu processo contínuo, ele começa a desenvolver a sua inteligência. A partir desse momento, ele vai buscar aqueles nos quais pensa igual a ele, se afiniza com ele. Nessa fase de desenvolvimento da inteligência, é que essa mente começa realmente a criar ideias. E, obviamente, quando nós falamos em ideia, vai começar a ter as suas palavras, as suas atitudes, e isso vai refletir em sua existência. Então, veja, nós estamos falando no desenvolvimento intelectual, nós estamos falando da influência do meio, né? Ou seja, aonde ele está inserido, ele vai criar ideias e, a partir daí, suas atitudes e suas palavras. Importante a gente refletir, né, Lauro, que nos seres primitivos, então, a mente está dominada pelo instinto, né? Porque ali ele vai querer satisfazer as suas necessidades primárias, né? E nas almas humanas, surgindo então, aparece, né, a inteligência, ela é atacada por muitas coisas, porque se você disse que nós estamos submetidos a esse processo de troca contínua, a gente cria ilusões, né? Qual que é o processo, né? Qual é a influência da ilusão sobre a inteligência nesse período, Lauro? Quando vamos desenvolvendo a nossa inteligência, temos então o que nós vamos chamar aqui de livre-arbítrio, que a doutrina dos espíritos vai nos esclarecer acerca disso. As ilusões é quando nós dedicamos tempo em determinadas coisas da vida material, ouvindo mais o instinto do que a própria razão, porque vamos lembrar, a razão, a inteligência ainda está em desenvolvimento e ela está assim ainda muito infantil. Obviamente que o instinto vai falar mais alto. É necessário que o espírito desenvolva mais a sua inteligência para que ele consiga superar, né, essas ilusões, nós vamos dizer até que surpresas que a vida vai nos oferecer. Tentando fazer uma metáfora, se o instinto dominou a mente humana durante um longo período aí do desenvolvimento, principalmente na fase primitiva, quando a gente surge com aquilo que nós poderemos chamar de almas humanas, a gente adquirindo conhecimento,
a nossa inteligência fica atacada pelas paixões, pelos nossos desejos, a gente fica iludido, de fato, como o Lauro coloca, por muita coisa. Mas também nós vamos ter um período entre essa própria animalidade lá do instinto com o ponto de chegada, né, que seria aí a chamada angelitude. Nós vamos chamar a mente humana, nesse período aí, de consciência desperta, mas eu tenho muito cuidado para dizer isso, Lauro, porque consciência desperta vai ser aquela faixa em que eu estou segundo o conhecimento que eu adquiri. A ideia é que, como espírito aperfeiçoado, a gente possa, na obra da criação, refletir a imagem do Criador. Porém, nós temos essa questão aí da consciência desperta. Eu vejo muita dificuldade de compreensão sobre o processo da evolução, do ser primitivo, da alma humana, da inteligência, das ilusões, desejos, paixões. Paixão, inclusive, no Livro dos Espíritos, a gente aprende que é uma coisa boa, porque nos possibilita adquirir um patrimônio de conhecimento. Como é que nós poderíamos interpretar a tal da consciência despertada, a consciência desperta aí, nesse período, nesse interregno, né? Lá da animalidade até a angelitude, que é um processo de evolução milenar, Laurinho. Bom, durante aquele período de simples e ignorante, então agora entrando numa fase de desenvolvimento da inteligência, o que seria a consciência? A consciência é o conhecimento de algo que eu estou adquirindo. Se a inteligência ela está no processo inicial de desenvolvimento, então, obviamente, que o conhecimento ou a consciência que essa mente ou o espírito vai tendo também é gradual. Consciência esclarecida. A consciência esclarecida seria como algo muito pessoal, né? À medida que eu vou tomando consciência, eu vou precisar colocar alguns elementos para fortalecer essa consciência, que nós vamos falar mais lá à frente. Mas agora, como reflexões, a consciência é um conhecimento que eu estou adquirindo, e é claro que esse conhecimento ele é relativo ao quão eu estou entendendo, então a minha consciência também é relativa. Vamos então agora pensar na ideia lá inicial, né? Consciência como espelho da vida. Então nós vamos considerar na ótica duas situações mais metafóricas. Porque quando nós falamos de espelho, o espelho tem o seu centro da ondulação, que é onde está processando a imagem ali. O espelho tem o lugar onde ele recebe a imagem chega para a face do espelho, e aí ele projeta essa imagem, ele reflete essa imagem. Então, quando eu fico à frente de um espelho, se eu estiver só eu à frente de um espelho, eu reflito a minha imagem naquele espelho. Mas nesse processo de reflexão de mentes, e nessa ideia metafórica do espelho, a face do espelho é o lugar onde nos chegam as informações. Então, os sentimentos vão chegar para mim no coração. Vamos dizer que o coração, não como órgão, mas como metáfora, sentimento. Tudo que chega ao nosso redor, as sensações, os sentimentos. Alguém fez alguma coisa? Repercute em mim de alguma maneira. Diz-se no Evangelho de Jesus que nenhuma folha cai que não seja do conhecimento do Criador. Então, repercussão e interdependência. Nós vamos, então, entender que o centro da ondulação figura como o cérebro. Nós estamos falando de sentimento e de pensamento. Nós estamos falando de sentimento e de conhecimento. O coração faz o papel da face, o cérebro do centro das ondulações, nessa metáfora que a gente quer compartilhar. O que nós vamos receber nessa interação entre os seres? Emoções e sentimentos. E eu vou fazer o que com isso? Processar. Se nós recebemos influência do meio, esse é o reflexo nessa metáfora do espelho. Quais seriam as emoções que nós estamos tratando aqui, grosso modo, para a gente desenvolver uma ideia? Desejo, Lauro, atração,
amor, ódio, ciúme, inveja, repulsa, muitas coisas nesse sentido aí. Esses sentimentos, essas sensações, essas emoções vão ser comunicadas para o cérebro. O que vai acontecer lá nesse processo? Gera o pensamento, força de pensamento. O pensamento vai, a partir do desejo, da atração, do amor, do ódio, do ciúme, etc., vai criar, vai transformar, vai destruir, vai refazer, vai acrisolar, vai sublimar. No processo aí, gente, imagina, chega coisa boa e a gente, às vezes, por impulso, destrói. Mas a gente também pode sublimar coisas ruins que chegaram. Numa situação de ação e reação, antes de reagir, a gente pensa. Aí entra naquelas histórias de posso perdoar, posso não perdoar, enfim, uma série de situações que o Lauro vai traduzir melhor. Ou seja, numa palavra, nós vamos ter o cérebro processando as emoções e dando uma resposta. E essas respostas são atitudes, palavras e ações. Como é que a coisa vai ocorrer? Eu queria saber de você, de fato, esse bombardeamento que nós estamos sofrendo hoje, no século XXI. Lauro, como é que eu vou processar isso tudo? Compreender isso tudo nesse processo? Como nós estamos inseridos em um meio, em um meio onde nós nos afinizamos, influenciando e sendo influenciados através das nossas palavras e das nossas atitudes, somos influenciados pelo o que ouvimos e pelas ações de outrem, somando uma quantidade de elementos, de emoções, vai nos causando tantas paixões, criando, desenvolvendo em nós tantas paixões. Por quê? Porque ainda somos dominados pela matéria, pelo instinto. Estamos num processo de desenvolvimento. A nossa vontade ainda, ela não sobrepõe a essas paixões, a essas questões. Bom, então, inserido nesse grupo, nesse meio como estamos inseridos, aqui eu estou falando encarnado. Agora pense desencarnado da mesma forma. Como que nós vamos vencer isso? A partir do momento em que nós vamos desenvolvendo as nossas ideias, lembra que nós falamos lá atrás que o espírito começa a criar as ideias? Nesse intercâmbio que vai ocorrendo. Então, é justamente nesse intercâmbio, nessa interação que outros mais esclarecidos vão se aproximando de nós vamos dando um curso melhor às nossas ideias. E aí sim, consciente, porque até então nós estamos inconscientes nesse processo, né? Estamos inseridos, somos influenciados, e como que hipnotizados nós vamos agindo, e falando, e vamos atuando, e vamos ali vivendo todas as situações pela influência do meio. Bom, a partir do momento em que vamos despertando desse sono, dessa hipnose, desse estado de inconsciência, nós vamos tomando consciência e vamos dando um curso melhor. E assim, vamos vencendo, muitas das vezes, a essas emoções que nos aprisionam. De fato, é assim, eu tenho inteligência. Parece que a minha inteligência está presa lá, né? As ilusões, aquilo que eu criei de ideia para mim, os meus desejos, estão dominando a minha inteligência. Eu superei o instinto. Já não mais a minha mente está presa pelo instinto. Agora, o instinto já está mais reprimido, mas eu ainda estou nesse período aí de animalidade, de processo de evolução, mas já tenho uma inteligência. Minha inteligência instintiva, ela me ajuda demais, porém, como é que eu vou fazer para reprimir a influência do meio? Porque eu não quero mais, Lauro, ser o robozinho, ser o guiado, o teleguiado. Eu não quero reagir, eu quero agir. É lógico que tem as ideias, mas qual é o processo? Dentro de tudo isso aí, o que eu preciso fazer para que eu não seja mais dominado, para que a minha inteligência não fique presa, sequestrada num lugar pelas ilusões? Minha inteligência, ela precisa ser usada para adquirir mais conhecimento. O que eu devo fazer, Lauro, para que eu comece a melhorar nesse processo aí secular, milenar, da evolução da mente humana? O autoconhecimento é o ponto de partida, não, né? A partir do momento
em que o espírito, então, tem uma consciência desperta, e isso desperta, é claro, é gradual, né, esse despertar, mas agora ele precisa imprimir, então, o autoconhecimento, consequentemente, usar essa vontade. Beto, fica fácil de nós pensarmos, né? De repente alguém pode falar assim, Lauro, isso que você está fazendo não faz bem, não vai ser bom para você. Eu vou falar assim, não, mas eu sei, só que eu gosto. Então, você dá para perceber que eu tenho a inteligência, porque eu sei, né? Eu a consigo identificar, mas não tenho a vontade suficiente para impor sobre aquilo que nós vamos chamar de ilusão, que falamos lá atrás, que o espírito muitas das vezes vai se alimentando por essa ilusão. Então, o autoconhecimento seria, ao meu ver, conforme Santo Agostinho nos dá a receita, né, do conheça-te a ti mesmo. Lembrando que ao comentar, né, aqui a gente mencionava, cada ser tem um patrimônio de recurso adquirido, precisa usá-lo, precisa ter vontade de usar. Nas sucessivas reencarnações eu adquiri conhecimento, e é preciso eu lançar mão desse patrimônio. Será que o processo é imediato? Por que será que o Lauro disse que nós estamos iludidos? Eu chamaria de consciência, mas na prática não é. Porque se fosse consciência desperta, ela seria algo que eu iria reprimir. Então eu tenho ciência, mas não tenho uma consciência desperta do mal que aquilo me faz, porque eu ainda vou pelo eu gosto, que é o que o Lauro acabou de dizer. Eu vou ultrapassar o recurso da mente lenta e gradativamente, porque eu estou refletindo o círculo que eu estou vinculado, de vícios, de paixões, de desejo. É natural a gente compreender isso. Aí a gente está falando daquela questão da sintonia e preferência. Os bons sintonizam com os bons, os maus com os maus, lá do livro dos espíritos. E há esse processo de permuta incessante entre cada um de nós. Imagens refletidas, projetadas, nós refletindo mutuamente. O apóstolo Paulo fala, né? A gente enxerga como espelho. A gente olha muito a reflexão. Antes da gente ir para o ponto central, que seriam as doenças na influência com o corpo, que é, nessa reflexão mental, o papel daquilo que nos escraviza ao longo do tempo e das reencarnações. Como que a gente procede aí para entrar naquele influxo renovador do progresso que vai nos permitir chegar lá na pureza de espírito? Primeiramente, aprender a identificar aquilo que eu estou investindo muito e que não está trazendo bons frutos ou que está sendo nocivo. Identificado isso, trabalhar arduamente. Agora, o que é o trabalhar arduamente? É imprimir uma vontade decidida para superar aquilo que eu estou fascinado. Né? Por exemplo, a influência do meio, como o Beto bem nos colocou, nos promove, nos proporciona essas situações. Mas uma vez com a inteligência já mais desenvolvida, tendo uma ciência de que aquilo não é bom, então seria inteligente colocar a vontade sobre, né, para que eu não fique vinculado aquilo que me fascina. Então, é dessa forma, Beto, ainda voltando à ideia de que nós estamos ligados em grupos que se afinizam. Né? Estamos aqui, você e eu, dialogando com a galera, mas nós dois, Beto e Lauro, nós estamos sempre conversando, sempre estudando, sempre gravando vídeos, fazendo lives. Por quê? Porque nós sintonizamos, nos afinizamos em algo em comum. Né? Agora, vamos imaginar Lauro e Beto da mesma forma em algo que não é bom. Como que eu vou me desvincular daquilo que não é bom? Mudando as minhas ideias. E, obviamente, quando eu mudo as minhas ideias, eu percebo que aquilo não é bom, mas para o Beto ainda é bom e ele não mudou as ideias, naturalmente eu vou me desvincular do Beto também, porque ele já não vai fazer mais parte do meu círculo de ideias. Vou buscar agora novos conhecimentos, porque agora eu tenho algo a mais que eu anseio, deixando aquilo que me fascinava para trás. Qual é a influência da nossa vida mental sobre as doenças do corpo? A gente vai verificar que é comum dizer que está doente, é expiação, está devendo.
Eu vejo muito isso. Que tudo parte de um processo de que ninguém é inocente, todo mundo aqui deve alguma coisa. Eu não sei se esse tipo de raciocínio ele é adequado, mas a gente também sabe que as enfermidades funcionariam ali como um mecanismo de elevação do espírito em algumas situações. Eu acho até possível afirmar, né, fazendo até parte de um conjunto de resoluções que o espírito tomou lá antes da reencarnação, que as pessoas chamam de planejamento reencarnatório. Mas eu perguntaria, antes da gente passar para frente, queria seus comentários, Laura, é o seguinte: toda doença é produto da somatização da mente sobre o corpo? Ou seja, então quer dizer que a mente é que causa tudo quanto é coisa, o espírito, então, ele já causou essa doença porque ele é culpado, ele não é inocente. Será que eu posso afirmar isso de fato? Será que eu poderia dizer que toda doença é expiação? O espírito desajustado, né, que elabora pensamentos, projeta sobre o seu corpo físico pensamentos degradantes, naturalmente ele tende a desorganizar o seu corpo. Em algum momento o seu corpo vai se ressentir aquela descarga que hoje a ciência, né, os médicos hoje orientam seus pacientes a nutrirem melhores pensamentos, nutrirem melhores sentimentos, porque o processo da cura, da melhoria da recuperação da saúde está aí também, né? Então, é necessário essa mudança. Então, essa descarga negativa que o espírito emite, que né, o pensamento descarrega sobre o seu corpo físico, é nocivo. Mas toda doença é proveniente dessa mente, desse pensamento degradante? Não. Toda doença é expiação? Eu já vou trazer, né? Também não. Eu vou trazer aqui alguns itens para que a gente possa refletir. Primeiro, o espírito, quando consciente da sua necessidade, já conhecendo, né, que ele adquiriu um hábito ou um vício, ele busca provas para descondicionar aquilo, e muitas das vezes, uma dessas provas, ele escolhe algum tipo de enfermidade que possa auxiliá-lo a combater aquele vício. Nós vamos chamar assim, então, de expiação. O espírito está consciente da sua necessidade. Segundo, a pessoa tem hábitos alimentares que não são bons. Se dedica à bebida, ao tabagismo, ela vai acarretar, o seu corpo vai se ressentir desses abusos, vem doenças. Terceiro, né, como nós já falamos, as emoções, o espírito desajustado reflete no corpo, né, somatiza no corpo doenças. Quarto, né, a sua conduta no seu ritmo de vida diário, a forma como lida com as circunstâncias da vida, também pode influenciar no seu corpo físico. Veja, as causas naturais. Então, o espírito, ele encarna, ele tem um corpo saudável, mas no decorrer da sua existência, naturalmente ele pode desenvolver uma doença, algo, como o nome já diz, natural, que para ele, e somando tudo isso, esses itens todos, será prova, uma provação para ele, que tem como cunho, como objetivo, fazer com que ele se eleve, que ele avance nos seus propósitos, na sua vida como espírito, que está em estado de progressão. Então, qualquer doença para o espírito é uma provação. Eu quero fazer uma analogia e trazer uma informação. Primeiro, de acordo com o que o Lauro fala, quando nós temos conflitos espirituais,
redunda em várias coisas. Presta atenção em colite, mucosa, afta, essas coisas, herpes. Presta atenção para ver se não partiu de um conflito espiritual. Presta atenção nisso. Agora, a metáfora. O corpo humano é uma máquina. Ela é sensível. Você não deve consertar uma máquina sensível com uma marreta. Você deve usar equipamentos ou ferramentas sensíveis para uma máquina sensível. Mas aí ela é uma máquina, está estragada, e você pega uma marreta para consertar a máquina estragada? Você não faz isso. Você vai pegar uma ferramenta sensível. As emoções violentas funcionam para nós como essa marreta. Cuidado com o que você está agredindo essa máquina sensível. As tensão, ela é boa quando a tensão é para reprimir algo que te causa doença. Mas a tensão não é boa quando você deixa tanto a tensão física quanto ela mental dos conflitos, das perturbações, fazer com que aquilo crie um ambiente negativo ao seu redor. As aflições, dentro dessa ideia de máquina, de metáfora, vai funcionar como um corrosivo, como uma ferrugem na máquina. Então, a aflição, ela, para a gente entender que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, lá na questão da dor, tem uma distância muito grande para se compreender isso. A influência boa de alguma dor moral ou física que você está sofrendo é quando ela está no nível provação. Mas você não pode fazer com que aquilo se torne um prejuízo. O ser humano precisa buscar transformar, o Lauro falou, através do autoconhecimento. Então se conheça para que você modifique o que é mal em algo que é bom. Tem como? Claro. Né? Vós sois deuses, farei o que eu faço e muito mais, disse um certo cabeludo que passou por aqui. Laura, eu queria entrar na ideia da vontade, porque se a gente, então, estabelecer o que é a mente, né, ela vai surgir lá no princípio, lá, dominada pelo instinto, depois é dominada pelas ilusões, mais tarde, então, ela passa a ter uma ideia de esclarecimento. Eu queria entender o seguinte, qual que é o papel da vontade nesse processo? A gente disse o seguinte, quando o espírito chega à fase em que a mente humana se torna o espelho da vida, na prática, a ideia é que se tornou uma consciência lúcida. A consciência lúcida é aquela que não é dominada pelo instinto. E a inteligência não está mais sequestrada no quartinho escuro, presa pelas ilusões. O espírito passa a assumir o controle. Nesse processo aí, não falamos, mas falamos. Eu e Lauro falamos sobre desejo, inteligência, imaginação, porque a gente falou de imagens, projeção de imagens, de ideias, né? Então a gente também falou de memória, de lembrança, porque as coisas estão aí, a gente lembra, e a gente às vezes fica ali embalando lembrança que não presta. Olha, o desejo, ele está lá no campo de aspiração e de propósito, então o desejo também não é uma coisa ruim, a não ser que você torne o desejo algo ruim para você, porque faz mal e você gosta e quer, e você então não está no campo da consciência lúcida, a meu sentir, que o Lauro concordou. A inteligência nos permite adquirir o patrimônio de cultura e tudo aquilo que nos permitirá evoluir. Então, o Lauro foi fantástico quando ele falou assim, você passa a agir com inteligência. E a imaginação é que nos permite a riqueza do ideal e da sensibilidade. Então, imaginar é legal. Pensar, imaginar, viajar. Olha, eu posso ter uma ideia de céu com o conhecimento espírita que eu tenho sem nunca ter estado lá. Mas posso estar pelo pensamento, os espíritos dizem isso. E eu tenho, então, na minha memória, os lugares onde eu arquivei as minhas informações, os resumos importantes das minhas experiências sucessivas. Será que eu estou buscando acessar isso? Isso é investimento da alma. Quem que está no controle desse patrimônio, Laura? Quem é que precisa ser colocado no controle desse patrimônio? Quem precisa assumir a rédea do processo que vai conduzir nessa ou naquela direção? Qual que é o papel da vontade nesse processo, Laurinho? É muito grande, né, Beto? Veja, quem precisa, né, quem quer, quem almeja estar no controle? É o espírito. Mas a mente, ela
se elabora, vai se elaborando, né, ao longo das suas sucessivas encarnações, então ela vai criando hábitos. E no desequilíbrio, veja, o Beto falou em desejo, o Beto falou em imaginação, o Beto falou em ódio, o Beto falou em série de coisas aqui que todos nós passamos, todos nós sentimos. Mas o desequilíbrio é o grande problema. Agora, veja, ao longo desse processo, né, milenar do espírito, a mente vai se elaborando e ela vai, pelas ilusões da vida, ela vai se dedicando a isso. Agora, veja bem, existe um grande problema. Eu tenho desejo e eu tenho vontade. Enquanto eu me dedico aos desejos, a minha vontade ela está submissa. Mas quando eu começo a pesar isso na balança, agora entra uma luta, uma guerra interna, porque é a vontade da mudança, mas o desejo dos hábitos antigos. Então, agora a inteligência, se ela realmente estiver já bem esclarecida, a inteligência começa a imprimir uma vontade mais severa sobre esses desejos que nos acrisolam, nos aprisionam. Então, o espírito almeja o comando, o controle, mas ele precisa agora de uma vontade esclarecida, que é essa vontade aonde a inteligência é soberana sobre aquilo que ele tem como desejo. Então, isso significa que quem vai governar é a vontade. O espírito precisa colocar a vontade na governança, na direção de todos os setores da nossa ação mental. Laura, quando você falava, eu me recordei daquela luta, né? Há em mim uma luta, não é? Há em mim dois cães, um dócil, outro muito bravo, feroz, e eles estão em luta constante. Quem é que vai vencer? Aquele que eu alimentar. Se eu coloco a minha vontade para governar todos os setores da ação mental, o que vai vencer, certamente, é aquele que vai fazer com que eu esteja no caminho reto, no caminho do bem, que seja o dócil, obviamente, né? Caminho da justiça, da paz, da harmonia e do bem. Todos os setores da ação mental precisam ser governados pela vontade. É a vontade esclarecida. Eu chamo de botão de liga-desliga, que vai determinar a minha inércia ou o meu movimento. A vontade é que vai me proporcionar harmonia. Harmonia mental, harmonia do espírito. Mas ela precisa ser forte. E antes da gente, então, ir para as respostas, Laura, eu queria te devolver perguntando, né? Nesse processo de reflexão mental, será que mesmo a vontade esclarecida, ela impede que a gente tenha aí o processo de repercussão de independência? E a gente tem uma lei, né, de sintonia. Por nós estarmos inseridos no meio onde nos afinizamos, precisa prevalecer a vontade. Mas acima da vontade, nós temos que entrar no campo das ideias. Quando a inteligência desenvolvida, mais esclarecida, ela começa a perceber que aquele grupo, agora aqui nós estamos falando encarnado, mas encarnado a gente não tem tanta essa percepção. Mas como espírito, segundo o que os espíritos vão nos dizer, que fora do corpo físico, o espírito tem uma amplitude maior das suas faculdades. Então, ele vai ter uma ideia muito mais esclarecida do que ele poderia ter feito aqui e não fez. Como espírito, uma vez que nós mudamos de ideia, a gente vai deixando aquele grupo que a gente se afiliza e busca novos grupos. Nós temos, então, a vontade é o querer mudar, mas aí, entrando no campo das ideias, é o seguinte, então agora eu vou buscar novos grupos, novas pessoas, novos espíritos, que eu quero me afinizar com essas novas ideias que vão me favorecer. Então, a vontade, no início, ela nem sempre é soberana, porque nós estamos influenciados pelo meio. Mas, claro que com esse esclarecimento, com a mudança de ideia, essa vontade vai se fortalecendo. Por isso, eu penso que seria a vontade esclarecida.
Eu tenho a vontade, mas ela não é suficiente. Mas à medida que eu tenho uma ideia acerca do que pode ser melhor para mim, essa vontade ela se torna mais fortalecida. Nesse sentido, nós podemos concluir que a vontade esclarecida, ela não vai impedir que a gente continue sintonizando, se reunindo no processo de interdependência e repercussão, mas ela pode nos impor disciplina, autodisciplina. O autoconhecimento favorece a mim mesmo impor as disciplinas que eu necessito para o meu processo evolutivo, me mantendo na corrente do bem, fala Lauro. E você, se me permite, aí entra a consciência, né? Uma vez que eu tenho a vontade esclarecida, então agora eu imponho disciplina, né? Quer dizer, essa vontade, que é a consciência. Consciência do que é bom, então eu quero o que é bom, e consciência do que é ruim. Eu não quero porque é ruim. O que a gente vai chamar de consciência lúcida, né? Lauren, bate bola, jogo rápido para a gente acabar, tá certo? 3 perguntinhas para você aí e vou colocar, compartilhando na tela, um resumo aqui, tá bom? Os processos de elaboração mental são causadores de todas as doenças, Lauro? Não. De todas as doenças, não. Mas é um agente, se mal formulado, essa elaboração mental, ela vai influenciar no corpo físico de forma danosa também, né? Mas não é o causador de todas as doenças. A outra questão, Laurinho, toda doença é uma expiação? Não, como dissemos antes, né? Existe aí alguns itens. Então, a expiação é quando o espírito tem consciência. Agora, toda doença, ela é para o espírito uma provação. A mente influencia sobre todas as doenças? Com certeza. Um espírito esclarecido, uma pessoa esclarecida, uma pessoa consciente do seu papel, que resignado, mas que tem vontade, ele vai conseguir superar muitas das vezes essa doença, ou vai lidar muito bem com essa doença. E, ao contrário, também a sugestão é a mesma. Um espírito que tem o seu processo de elaboração mental negativo, ele vai ser muito mais prejudicial ainda nessa doença. Nós hoje falamos sobre o cérebro e a mente e sua influência sobre o corpo. E é preciso, por último, deixar aí uma questão e uma assertiva, uma afirmação, a qual nós buscaremos como o término da nossa reflexão e desse encontro. Como o espírito, por meio da vontade esclarecida, poderá impor a disciplina necessária a todos aqueles elementos que administra, exercitando a compreensão, a paciência, a bondade e a tolerância construtiva em todas as ocasiões que o espírito é bombardeado pelas projeções do meio que o influencia, e também buscando incessante renovação mental por meio da mudança de sentimento e mudança de pensamento, inibindo o desejo, comandando a inteligência, escolhendo o conteúdo da memória e aprimorando o dom da imaginação para o bem. Assim, nós encontramos vocês num próximo vídeo. Até lá!